Ora, e para o próximo painel mantemos a moderação da Helena Leitão e passamos à formação das magistraturas que, como já nos apercebemos da parte da manhã, é aqui um dos temas fraturantes que vamos abordar também neste primeiro Fórum Portugal contra a Violência. Chamo então ao palco para ocuparem os seus lugares Antero Taveira, aliás, Procurador da República do Centro de Estudos Judiciários, Ana Sofia Vengoróvios, Juíza de Direito do Conselho Superior da Magistratura, Carlos José Nascimento Teixeira, Procurador da República e membro também do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, Helena Leitão. Muito obrigada. Se quiserem tirar a máscara, se calhar, penso que não está ninguém à espera para vos... Convém, não é? Para vos atingir à saída do auditório. Piadas à parte. Enfim, já somos todos mais ou menos conhecidos, é a vantagem deste painel, ou a desvantagem, mas de qualquer modo, como já perceberam, alguns dos atores principais nesta matéria da violência contra as mulheres e da violência doméstica, e que por isso é responsável de algum modo também no que toca ao SES pela oferta formativa relativa a magistrados e a outros intervenientes judiciários na área do combate à violência doméstica e à violência contra as mulheres. Uma das tónicas que normalmente se coloca efetivamente é, enfim, é a atuação das respectivas magistraturas. Mas eu antes disso ia-vos colocar uma questão que é como é que até agora tem, segundo a vossa experiência, decorrido o combate à violência doméstica, porque eu sei que todos vós são práticos e todos vós têm lidado, digamos assim, com esta área. E, portanto, gostaria, se calhar, enfim, a ordem arbitrária, ou primeiras senhoras, não sei como queiram, para falarem um bocadinho de como é que tem sido o combate na vossa área à violência doméstica e se já deram, se na vossa atividade já sentem algum reflexo deste plano anual de formação que, em termos práticos, resultou, por um lado, do conhecimento das conclusões do Grevio sobre a situação da violência doméstica em Portugal em janeiro de 2019. Na sequência disto surge então, como plano governamental, a resolução, que eu nunca me lembro do número 139/2019, que estabelece então este plano ambicioso de formação nacional de todos os intervenientes possíveis nos processos, e quando eu falo de processo, falo de envolvimento completo, não estou a falar especificamente do processo judicial, de processos que podem ser desenvolvidos a partir do momento em que uma mulher é abatida, que é vítima de violência de qualquer género. Se efetivamente já se aperceberam de alguns reflexos desse plano na vossa vida prática, embora realmente o tempo por hora seja escasso para poder fazer uma avaliação dessa, mas como é que fazem no fundo a avaliação neste momento do tratamento pelos tribunais, pelos magistrados, da oferta formativa que há relativamente ao combate à violência doméstica? Não sei. Se calhar pode começar o Antero, que está no Centro de Estudos Judiciários. Alterando regra da cortesia. Pode começar por dar o corpo às bolas nesta matéria. Exatamente. Vou começar pela primeira parte da pergunta, se calhar, que fazendo uma análise, de facto, como a Helena Leitão disse muito bem, penso que posso falar por todos, dizendo que somos práticos, essencialmente, do direito e dos tribunais. Eu, enfim, posso dizer que, refletindo um bocadinho sobre a evolução do crime de violência doméstica e dos trâmites processuais de recolha da prova, de proteção da vítima, etc., etc., eu acho que é difícil olhar para trás e não sentir que muito já foi feito, não é? Porque hoje em dia, pelo menos no ponto de vista do Ministério Público, da organização da investigação, é um mundo completamente diferente. Eu lembro-me, quando estava no DIAP a despachar processos de inquérito, ainda a violência doméstica ser uma coisa perfeitamente genérica, que aparecia... Toda a gente lidava com violência doméstica. Agora, outros processos. Exato, no meio de furtos, roubos, tráficos, etc. E agora não. Nós sabemos que não e portanto, há todo um mundo que nos separa, apesar de não ter passado assim tanto tempo quanto isso. Pelo menos eu gosto de pensar que não foi assim
tanto tempo quanto isso, se calhar estou aqui a fazer um bocado wishful thinking, mas, não, mas de facto parece que houve aqui uma grande evolução. Obviamente que ainda há muito por fazer, obviamente. Isto é uma área particularmente sensível. Enfim, isto quanto a... Eu, nos últimos anos, não tenho tido, pessoalmente, grande experiência com a violência doméstica, mas tenho sentido os ecos, até como enfim, fazendo parte da oferta formativa, digamos assim, institucional, mas antes como consumidor da formação. Enfim, se calhar posso falar um bocadinho também já da segunda parte da questão a nível dos conteúdos formativos do SES. Este reflexo destas iniciativas, enfim, tem muita influência, quero crer, no ponto de vista da formação contínua dos magistrados, e esta proposta de formação tipo B, especificamente na questão das sessões de trabalho, parece-me extremamente importante. Eu penso que todos nós, enfim, como consumidores da formação do SES da altura das nossas vidas, reparamos que uma sessão de trabalho é uma coisa que não se esquece, não é? Nós, quando estamos num workshop, não nos vamos esquecer do que fizemos ali. Ainda recentemente estive numa área completamente diferente desta, não pelo SES, mas por outra entidade, numa workshop em que estamos a trabalhar, à altura saímos do sítio onde estamos a trabalhar ao lado dos colegas. Portanto, isso tem tudo a ver com a tal integração e aquela formação no trabalho que penso que se visa partilhar boas práticas, partilhar procedimentos. Portanto, isso parece-me de grande importância. Eu não sei, atualmente, no atual modelo de formação contínua, já estão, penso eu, contempladas algumas formações em Leiria, Setúbal e Aveiro, acho eu. Portanto, penso que isso é muito útil e certamente que irá potenciar ainda mais a especialização e a partilha, porque há uma coisa que se fala às vezes a especialização é vista também de uma forma um bocado negativa. Não me parece que seja o caso, porque especializando não é necessariamente saber menos do resto. Ou tratar apenas só de uma parte. Não, no fundo, eu acho que devemos encarar isso como os especialistas partilharem o seu saber com os outros. E, se calhar, tornar toda a gente um bocadinho mais especialista nesta matéria. E isto pode, obviamente, ser transportado para outras, mas estamos aqui a falar de violência doméstica contra as mulheres, que é o que interessa. Portanto, enfim, sem querer entrar na área dos meus colegas, eu penso que acho que há um grande caminho que foi feito, obviamente. Perdoa-me interromper, eu tenho a noção realmente também como elemento do SES, porque, enfim, posso dizer que estou aqui em várias qualidades, embora aquela que está assumida neste momento é efetivamente a de moderadora. Eu tenho a noção que inclusivamente a formação no SES, não só nesta área, como também em outras áreas, tem evoluído progressivamente para os workshops e para as sessões de práticas e não para as exposições, digamos assim, quase de pendor universitário, em que chega lá a pessoa, fala, depois colocam 6 minutos de questões, já estamos todos mais ou menos adormecidos, perdoem-me a expressão, e depois vamos, enfim, sendo objetiva, não é? E, portanto, em que pouco se retém daquilo que foi dito. E quando, efetivamente, as pessoas são obrigadas, entre aspas, a participar e a trabalhar, muito mais é retido. E eu penso que isto tem evoluído bastante em todas as áreas de formação do SES, mas particularmente na área da violência doméstica, desde os tempos em que também oradora neste fórum, se bem que vai falar, não sei se hoje, se amanhã, mas desde os tempos da doutora Helena Gonçalves, que agora está na PGR, que as ações de formação de vítimas em matéria de combate à violência doméstica eram essencialmente práticas com casos práticos. Portanto, tenho efetivamente a sensação que é do tipo de crimes que mais tem merecido uma evolução no seu tratamento em todas as perspectivas possíveis. Mas quanto a isso, passava a palavra ao Carlos, que está efetivamente no terreno e no Conselho, né? Portanto, mas tem um duplo conhecimento da matéria. Obrigado pelo convite. Eu fui surpreendido pelo convite muito recentemente sobre a formação nesta área da violência doméstica, e este plano de formação eu acho que é um plano muito ambicioso e muito completo. É um plano abrangente, holístico, e de facto é essencial haver uma formação deste género.
sobretudo num contexto em que as magistraturas, a Judicial e o Ministério Público, se veem confrontadas com uma enorme falta de quadros, em que os cursos de formação inicial dos magistrados são reduzidos para quase metade, em termos de tempo de duração, para 20 meses. E, portanto, porque isso assim é, obviamente que é muito importante a formação contínua dos magistrados, nomeadamente aquela que é levada a cabo pelo SES, que de facto ultimamente tem tido uma vertente mais prática, com análise de casos, não só do SES, mas também aquela formação que é desenvolvida pela própria Procuradoria-Geral da República e também nas comarcas e nas Procuradorias Regionais. Eu devo lembrar que na Procuradoria-Geral Regional do Porto, já há uns anos esta parte vem fazendo formação prática, não nesta área da violência doméstica, mas na área da criminalidade económico-financeira com as oficinas do GRA. Este ano vai haver as 5ª oficinas do GRA. E, portanto, é com este tipo de abordagem, de análise de casos concretos e discussão, que, de facto, nós progredimos. E, portanto, neste ponto de vista, aquilo que tem a ver com as sessões de trabalho previstas para as magistraturas, nas comarcas, eu acho que é muito vantajoso. Sempre dos seminários também vêm previstos, no nome do plano, que a questão da uniformização dos conceitos e da troca de experiências é muito importante. Por outro lado, o Ministério Público, como todos sabem, isto é de conhecimento geral, sobretudo das pessoas que lidam com a área da violência doméstica, está absolutamente empenhado não só na formação dos magistrados nesta área e noutras, mas sobretudo no combate à violência doméstica. A prova disso é que temos uma diretiva, que é a 5 de 2019, que conhecem, que estabelece formas de atuação dos magistrados desde a notícia do crime até a promoção de medidas de proteção da vítima, recolha de prova, avaliação da própria prova, porque é muito importante na violência doméstica, como todos sabem, a recolha de prova inicial, uma vez que, sendo um crime que ocorre num contexto reservado do casal, por vezes dá-se muita importância às declarações da vítima e nós sabemos que a vítima, por vezes, chega a julgamento e se recusa a falar. E é importante que nós tenhamos a consciência de que deveremos fazer uma investigação que habilite o magistrado a, no julgamento, ter acesso a prova recolhida na fase de inquérito que supra esta deficiência, digamos assim, que possa decorrer da recusa de prestação de depoimento por parte da vítima. E daí que estes conteúdos formativos que vêm previstos nesta ação de formação, neste plano de formação conjunta, que no que diz respeito à recolha de prova, a avaliação da prova e depois a possibilidade de utilização da prova em julgamento, seja muito importante. É muito importante neste contexto que nos movemos no âmbito da investigação deste tipo de crimes. E é importante também essa recolha de prova, logo no momento inicial, para a definição, digamos assim, do estatuto do agressor, o arguido, no sentido da proteção da própria vítima e também na definição de medidas de proteção da vítima. O Ministério Público, neste momento, está absolutamente empenhado nessa investigação e neste combate à violência doméstica nas várias vertentes. Nós vemos que foram criadas secções especializadas de investigação de violência doméstica no seio das Procuradorias Regionais, que, apesar da formação que é dada aos magistrados, os magistrados vêm-se confrontados neste momento, não só nas Procuradorias Regionais sedes, mas também nas comarcas, onde há departamentos de investigação e ação penal, ou não. Há comarcas que não têm departamentos de investigação e ação penal, que têm secções especializadas ou semi-especializadas de violência doméstica, mas em que há uma enorme falta de meios, nomeadamente para o acolhimento das vítimas. Não há salas, nomeadamente, para as vítimas serem inquiridas num ambiente reservado. Nós sabemos que as vítimas vêm, digamos assim, de um ambiente completamente hostil, em que vêm fragilizadas e precisam de um local acolhedor para eles poderem prestar depoimento de uma forma que elas possam sentir à vontade. Eu recordo-me que numa comarca em que eu estive, eu também sou coordenador, para além de ser membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito pelos procuradores, eu sou coordenador de comarca. Eu recordo-me que em Vila Real, onde eu fui coordenador, não havia uma única sala de acolhimento de vítimas, de inquirição de vítimas em ambiente reservado. E foi muito complicado nós conseguirmos arrumar o que havia no tribunal para arranjar um espaço para inquirir as vítimas no ambiente reservado, e conseguimos.
Para além disso, também conseguimos arranjar um espaço para acolhimento das crianças, porque as crianças também são vítimas da prática deste crime. E as crianças em que nós depois desenvolvemos ações de proteção de forma articulada, e esta atuação articulada é essencial nesta área, não só a articulação, digamos assim, com as entidades públicas e privadas que estão empenhadas na proteção da vítima, mas também a articulação com os magistrados que exercem funções noutras áreas, nomeadamente da família e menores. E nós temos que arranjar espaços nos tribunais para ter um ambiente adequado para o acolhimento destas crianças, que também são vítimas, também nos tribunais de família e menores. E não existem. A realidade é esta. A formação é importantíssima, o Ministério Público entende que assim é, e tem desenvolvido a formação nesta e noutras áreas, extra formação que o SES proporciona, mas é muito importante que o Estado, de uma vez por todas, se consciencialize de que nós temos que ter meios de acolhimento de vítimas, temos que ter meios humanos, nomeadamente funcionários, que não temos. Eu recordo-me que há SEIDs que lidam com uma enorme falta de funcionários que não têm capacidade de resposta, em que os magistrados se veem confrontados com um volume de trabalho impressionante, com pendências processuais enormes, e, portanto, a formação pode, de certa forma, minorar também este aspecto, desenvolvendo capacitação dos magistrados para desenvolver ações de investigação, se calhar de uma forma mais articulada e também mais célere, mas nós temos que ter os meios para poder fazer o combate de forma adequada à violência doméstica. Eu recordo também... Deixa-me só interromper para colocar a seguinte questão. Tu tens sentido que, apesar disso, o tratamento e a abordagem por parte dos tribunais, antes disso por parte das polícias, por parte dos técnicos que devem prestar apoio às vítimas numa primeira fase, que a informação das vítimas sobre os direitos e deveres, enfim, sobre os direitos que têm na qualidade de vítima, que tudo isso tem melhorado, que, por exemplo, tem aumentado ou não as declarações para a memória futura, que eu penso que é um dos meios de recolha de prova que mais pode facilitar o desenvolvimento posterior e evitar a revitimização das vítimas no mesmo processo. Tens a noção que isso tem desenvolvido, que isso tem, não obstante todos os problemas que enunciaste, enfim, e que não são particularmente novidade para nós, mas tens a noção que esses aspectos que dependem mais da aplicação e da sensibilidade têm evoluído favoravelmente a favor da vítima? Isso, sem dúvida. Quanto a isso, não tenho dúvidas nenhumas. É só ver a quantidade de declarações de memória futura que existem atualmente. Eu dou exemplo do Juízo de Instrução Criminal de Penafiel, todas as semanas tem dezenas de declarações de memória futura de toda a comarca. Portanto, isso é uma evolução positiva, porque evita a revitimização secundária da vítima. A evolução, como já disse aqui o Antero, tem sido, de facto, muito grande. Há 10 anos esta parte não tínhamos este contexto. Mas também este curso é muito importante, e outros cursos que o SES também tem levado a cabo, e as próprias Procuradoria-Geral da República, sobretudo para a consciencialização dos magistrados, para a forma específica como deve ser analisada a prova recolhida no contexto da investigação da violência doméstica. Porque isso pode fazer a diferença entre uma condenação de arguido ou uma absolvição. A recolha de prova é importante, digamos assim, a capacidade que o magistrado possa ter, e os órgãos de polícia criminal, GNR e PSP, que de facto atuam sob a direção funcional do Ministério Público na investigação, mas que têm elementos com uma grande formação nesta área e que nos ajudam muito, a capacitação desses elementos que estão no terreno e que se confrontam, a maior parte das vezes, com a prática do crime, digamos assim, de forma quase presencial, é muito importante. Mesmo que sejam confrontados com a prática do crime no momento imediatamente antecedente à intervenção da GNR, é importante a recolha da prova sobre o cenário do crime. E isso faz a diferença. Aquilo que encontra o elemento policial quando vai ao local. O ambiente que ele deve descrever minuciosamente no auto de notícia, por vezes faz a diferença entre uma condenação e uma absolvição. Eu dou um exemplo. Ainda aqui há dias, há uns meses, houve uma absolvição no âmbito de um crime de violência doméstica em Paredes, foi noticiado na comunicação social, em que recorremos dessa absolvição
E foi a análise da prova que fizemos no âmbito do recurso, toda a prova minuciosamente analisada em termos daquilo que é o circunstancialismo encontrado no local, que fez a diferença e que levou à condenação logo na relação de um arguido que tinha sido absolvido. Uma condenação de 4 anos e 6 meses de prisão, suspensa. Portanto, que é uma diferença brutal. Portanto, a capacitação dos magistrados dos órgãos de polícia criminal, não só para a recolha de prova e para a correta valoração da prova, magistrados judiciais e Ministério Público, é muito importante para fazermos a diferença, não só no combate ao crime, mas também, logo no momento inicial, na proteção das vítimas, de forma articulada. De facto, a diferença é enorme, não há dúvida nenhuma. Nós não estamos na situação que estávamos aqui há 10 anos atrás. Tem havido uma evolução muito grande a todos os níveis. Agora lidamos com a falta de meios que eu queria referir e que nós não podemos esquecer. Porque, havendo falta de meios, quer a nível de magistrados, quer a nível de funcionários, há uma altura em que a corda parte. E não vamos ter magistrados suficientes nem funcionários para lidar com o problema, que é desgastante também para os magistrados e funcionários, que lidam todos os dias com esta problemática e que chega a uma altura que já não aguentam, porque estão permanentemente com o coração nas mãos. A realidade é esta. Agora, a capacitação dos magistrados é importante. Há qualquer ação de formação nesta área e noutras, e então com esta abrangência, que de facto é um plano excepcional de formação, devo dizer, abrange praticamente tudo. Eu vi ontem o plano, porque, como disse, fui convidado há pouco tempo e não sabia o que vinha. Pensei que vinha falar sobre formação geral dos magistrados, afinal é a violência doméstica, que também se insere na formação geral, obviamente, embora esta seja específica. E vejo que este é um plano muito ambicioso de formação e dou os meus parabéns à equipa que o concebeu. É só isso que eu queria dizer. Ana Sofia. A última, mas não por último. Bom, eu tenho que fazer aqui uma ressalva primeiro. Já julguei muitos crimes destes, numa altura muito diferente desta, se calhar com muito mais falta de formação de hoje, sem dúvida, mas atualmente não estou a fazer porque estou em comissão de serviço no Conselho Superior da Magistratura e indicaram para vir porque eu, quando cheguei ao Conselho, voluntariei-me para dar a minha participação e alguns pareceres nesta área, exatamente porque era um dos crimes em que tinha ficado com uma sensação de grande frustração na barra dos tribunais, por não haver muitas situações em que senti que não foi feita justiça. Tenho que perceber que eu, quando falo de violência doméstica, eu não falo nada de abstrato, nem da quantidade imensa de bibliografia que existe sobre este tema. Eu vejo a cara das pessoas à minha frente. Eu tenho os processos estão na minha memória e sei bem o que é aquilo que se passou e, portanto, achei que de uma outra forma daria alguma voz àquilo que me foi traduzido pelas vítimas, até em casos em que o desfecho foi a absolvição. E por isso comecei a falar sobre esta área. Obviamente que a oferta de formação tem crescido exponencialmente, às vezes os colegas já quase que até brincam ao contrário, quer dizer, é só violência doméstica na formação, também não pode ser, obviamente, claro que não. Tem melhorado imensíssimos meios, a atenção que se dá ao tipo de crime também não tem diferença absolutamente nenhuma, quer dizer, não tem nada a ver com o nosso início dos tempos no Tribunal. O Conselho Superior da Magistratura também, e obviamente impulsionado por notícias infelizes que muitas vezes saem a propósito deste tipo de crime, deliberou a criação... E peço desculpa por interromper, e que às vezes revelam precisamente discrepâncias no entendimento dos conceitos, não é? Que é uma coisa que este plano pretende ultrapassar e melhorar, de forma a que os conceitos, as noções estejam exatamente as mesmas para todas as pessoas envolvidas. Sim, tem que haver mais coordenação de todos, desde polícias, a conselhos, a magistrados... Para quando se fala de flagrante delito, se saiba o que é flagrante delito, para quando se fala em declarações para memória futura, se saiba exatamente o que são declarações de memória futura. Por isso é que estava até aqui, fui surpreendida, não sabia que havia um plano de formação conjunto, acho que é excelente, se calhar até é promover mesmo que a formação seja dada ao mesmo tempo, quanto mais troca de saberes existir sobre estas matérias, melhor, porque é muito importante para os juízes, e eu sinto isso, até porque já houve algumas vezes que participei em alguns grupos de trabalho em que depois sou surpreendida, não, olha, isto já existe, ótimo, mas quer dizer, eu como juíza ou como estando no Conselho não tinha conhecimento, portanto, há que ser dado esse conhecimento, porque é muito importante para os juízes saber o que estão a fazer, quer ajudante, quer montante, mesmo que não seja um instrumento que ele próprio o possa aplicar na sua sentença, mas é muito importante saber que isso existe e tudo o que está feito para trás
e tudo aquilo que pode ser feito até a nível depois de execução da pena ou até... Isso é muito importante para o magistrado, porque é muito importante ter conhecimento de todos os... Há tanta coisa a ser feita em simultâneo, que também já foi uma conversa que já tivemos. Há tanto a ser feito ao mesmo tempo que às vezes depois nós perdemos-nos no manancial de tanta coisa que está a ser feita e também não sabemos sequer que existe. Ou então, acaba por ser sectorial, não é? Dá-se conhecimento do que as polícias precisam, dá-se conhecimento do que precisam dos assistentes sociais, do que precisam os gabinetes de apoio, também foi ótimo hoje de manhã ouvir. Para mim, fiquei contentíssima. Eu quero que houvesse em todo o país, acho que era indispensável, era sem dúvida um caminho para aquilo que nós sentimos falta no dia-a-dia, a existência destes gabinetes de apoio que nós pudéssemos chamar para aqueles conhecimentos que nós não temos, não é? Porque efetivamente não nos foi dado na universidade, nem posteriormente, nem muitas vezes no SES. Eu, a nível da formação, e para não estar também a falar já falei de outras coisas que não têm a ver com a formação, também ouvi que hoje de manhã, acho que muito já foi feito, muito há a fazer. Isto é gradual, obviamente, porque perguntaram-me, eu até achei graça e lembrei-me disso, por causa da formação, perguntaram-me, dos grupos de trabalho em que eu estive, mas acha que os juízes têm uma visão retrógrada, machista, que há na magistratura judicial mais... E até houve um estudo da nossa Associação Sindical a propósito disso e a conclusão que foi que não. E o que eu respondi, e respondo aqui, é não acho que não mais do que no resto dos setores da sociedade. Não sinto... Agora, a justiça e os magistrados judiciais são homens e mulheres, portanto, todos aqueles preconceitos, estereótipos de género que existem na sociedade em geral, obviamente que também estão presentes em nós. E por isso, relativamente à formação, o que eu penso que é muito importante e o que eu noto também do que dizem os colegas, obviamente, muito importante a formação em termos do elemento do tipo, não haver reiteração, a questão das crianças, tudo isso é muito importante, mas era muito importante trazer para a formação dos juízes, e está a ser feito, porque hoje há uma conferência no SES que já é exatamente sobre a linguagem inclusiva, tudo aquilo também ensinam, que eu vejo, tenho tido conhecimento, que ensinam à polícia e aos procuradores, que se calhar depois não levam para os juízes, que é a consciência do que é este fenómeno, para que não haja mais, para que os juízes se abstenham às vezes de afirmação ou de pensamentos, a consciência de que o magistrado tem que ter, de que ele próprio, se calhar está a ser levado a deixar interferir algum preconceito, algo da sua vivência, porque isto às vezes está muito enraizado, pode estar muito no nosso subconsciente, mas o juiz tem que fazer um esforço quando percebe que, estou a pensar assim, isto é um pensamento que deve afastar e tentar. Claro que, mas isto é preciso ser trabalhado, não é? Para tentar depois, de facto, julgar com os factos e com a maior imparcialidade e o que está ali em causa. Não tem nada a ver com o que é a sua vida, a sua vivência, ou aquilo que sabe, ou outros processos que teve, porque nós às vezes também... Mas nós não somos máquinas, nós temos noção disso, não é? Nós somos pessoas e, portanto, julgar é sempre uma função arriscada. Isso eu penso que é muito importante. A nível jurídico foi criado este observatório junto do Conselho Superior da Magistratura, o Observatório Judicial da Violência de Género e da Violência Doméstica. Foi recolhidas 100 sentenças, sobretudo Braga e Setúbal, um grupo de 30 pessoas ligadas. As conclusões estão também no nosso site. E foi exatamente, o principal objetivo era exatamente o análise destas sentenças para depois fazer recomendações aos centros de estudos judiciários daquilo que se tinha notado que não estava tão bem. Não era tudo anonimizado, nem sequer estava-se a ver ali em causa nem que é o juiz, nem não era isso que estava em causa, era mesmo ter uma apreciação também da parte destas personalidades ligadas ao direito, coordenado pela doutora juíza conselheira Teresa Féria, aconselhar aqui do que é que havia a mudar. Eu tenho também aqui as conclusões, mas que nem vale a pena muito estar a ler, até porque são essencialmente jurídicas, não é? Tem a ver também com as matérias que há todos nós que trabalhamos nestas áreas também, a questão da reiteração, a questão das crianças, a questão da suspensão da execução da pena. Tudo isto foi passado ao SES e o SES atendeu, porque o Conselho Superior da Magistratura também tem esse papel de aconselhar o que é que deve ser o plano de formação e quais devem ser os conteúdos. A única ressalva que faria realmente quanto à formação, e daquilo que também tem sido traduzido pelos meus colegas que estão nos tribunais, é talvez se calhar também haver não só esta interligação com os outros campos do saber, que eu acho que é absolutamente essencial, haver e como está visto, porque ainda hoje está a existir, cada vez mais insistir-se também na formação não jurídica, sem descurar, obviamente, a importância de nós sabermos os elementos do tipo, mas tem que se ter sempre noção de quando vai ser uma formação a magistrados judiciais, a parte dos elementos do tipo ou todas as
as polémicas na jurisprudência, em princípio, quem está nos tribunais já saberá. Portanto, o interesse da formação, se calhar, até muito mais ou cruzar saberes com outros que também estamos todos a tentar lutar contra isto, ou até ter formação mais na área de psicologia, sociologia, a linguagem, a forma de abordagem tem sido muitas vezes criticada. Obviamente, isso também se aprende, mas nós não aprendemos na Faculdade de Direito. A linguagem, a forma como abordamos, as afirmações que nunca na vida deveríamos fazer, mas parece que a acreditar nas notícias, não é? a acreditar nas notícias ainda são feitas, infelizmente, mas a formação aí é muito importante. Perceber-se porque é que não se deve dizer aquilo e se calhar está-se a dizer, então porque é que não fez queixante e é exatamente o contrário, porque se calhar um perito explicou-lhe numa formação, olha, isso é exatamente o contrário, não é? Mas é como tudo, nós temos que ter formação. É nestes tipos de crimes, é nos crimes de abusos sexuais, também é dificílimo para nós, não é? Também ouvir de um pedopsiquiatra dizer que há pais que é melhor não ter. Já ouvi isso na minha cara e mereci a resposta. E fiquei a pensar até hoje, se calhar há pais que é melhor não ter. De facto, aquilo... Nós não sabemos. Não nos é dada essa formação. Efetivamente. Esse outro olhar. Eu tinha tomado aqui algumas notas, portanto, conhecer o fenómeno eu acho que é indispensável. Parece que ainda continuo a notar que há colegas que não têm conhecimento da especificidade que é este fenómeno, que é um crime muito diferente dos outros. Desculpe só interromper. Eu tenho um colega que é docente do Centro de Estudos Judiciários que diz só sobre a violência doméstica há 3 critérios diferentes para definir o que é violência doméstica e que, portanto, é sempre um problema porque nunca se sabe qual é o conceito que depois vai ser adotado, enfim, pela pessoa que vai avançar e decidir o processo, não é? E distingui-lo das ofensas corporais, enfim, essas questões todas que depois acabam por complicar extraordinariamente até a compreensão. Ainda assim estamos melhor do que há Até a 15 anos compreensão por terceiros e como é que isto não é violência doméstica ou como é que isto são só umas bofetadas ou como é... E depois... Pois parece que andamos todos a discutir assim, o que não interessa. Exatamente. Estamos todos a discutir direito e que nos perdemos no direito. Exatamente. E depois a inerente falta de clareza, mas isso é um problema que já vem muito longe, digo eu, e que não se coloca só na violência doméstica, que é o caráter hermético da linguagem jurídica. Porque nós comparamos, e agora aproveito para comentar, nós comparamos sentenças que são proferidas no estrangeiro, nesta matéria e noutras, têm 2 ou 3 páginas, em linguagem clara e a condenação no fim. E as nossas são os autênticos mananciais de doutrina e jurisprudência desde o tempo de Beleza dos Santos, perdoe-se, mas é muito citado, até à atualidade, não é? Mas e, portanto, isso não ajuda as pessoas a perceberem é uma questão que está de em causa. cultura que tem que paulatinamente ir mudando. Exatamente. Mas a começar pelos tribunais superiores, se calhar, porque nós estamos Claro, isso. nós estamos na primeira instância e depois não que é queremos. mencionado, inclusivamente, neste plano de formação, um esforço de homogeneização e de clarificação da linguagem, de forma a que a mesma seja comum e que seja entendível por todos os envolvidos, destinatários. Enfim, milagres não se fazem. É difícil. E se formos para o Brasil é pior, nós sabemos, pronto, como é que é a linguagem quase que erusiana ou camiliana dos julgados brasileiros. Mas a verdade é que, por comparação com a Europa, nós temos ainda uma linguagem bastante hermética. Não digo para nós, é óbvio, estamos lá dentro, mas para as pessoas que depois têm que traduzi-la, digamos assim, e interpretá-la. E às vezes isso ainda ajuda mais a criar ansiedade, desgosto, decepção em relação às decisões. Mas penso que isso vai ser difícil, porque... Pois é, a tradição literária portuguesa, não é? Escrever, tipo Pois, Castelo Branco à linha, mas pronto. Por vezes os magistrados sentem-se na necessidade de fundamentar coisas que não vêm ao caso, não é? Naquela... Exato, é que às vezes Por vezes a questão é uma questão da posição da prova e tecem considerações jurídicas que não interessam a ninguém. Isso aí é o problema do copy-paste, também tens dado, isso. Não é? A grande questão é essa. Bem, eu vou dar a palavra à plateia, se me permitem, porque eu só queria fazer aqui só o último. Anda-se à vontade, mas sabe eu também já tinha falado. O problema também, dos juristas também, é que quando não sei somos se também na quatro, formação, se na formação também já têm dado, que também aqui já falou o Sr. Procurador, da importância, e isso é muito importante na formação inicial, de ensinar os juízes que a prova indireta é tão importante quanto a prova direta. Porque a prova indireta é difícil para quem não tem experiência, às vezes acha arriscado, pode arriscar, e neste tipo de crimes é muito importante explicar o funcionamento da prova indireta e explicar que é perfeitamente válida. Claro. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo
posso afiançar. Então, que ainda muito recentemente, é um conteúdo formativo, obviamente, que a violência doméstica ainda mais, quer dizer, na formação inicial, principalmente, é um tema recorrente a respeito de quase todo tipo de procedimentos, da detenção, das declarações de memória futura, das medidas de coação. Ainda outro dia fizemos uma simulação de interrogatório judicial de arguido detido, tendo por pano de fundo um caso de violência doméstica. E foi possível fazer 2 sessões, comparar 2 posturas de arguidos completamente diversos e ver que influência é que isso tem na decisão e na promoção, obviamente, das medidas de coação. Portanto, isso é algo que tem sido feito e continuará a ser feito. Tem de ser feito. Cada vez mais. É essencial. Peço desculpa agora por suspender. A Ana Sofia acabou por ser prejudicada por ser a última de algum modo, mas o tempo não é infinito, pelo menos neste fórum, e portanto eu dou a palavra à plateia, às pessoas que queiram colocar questões sobre a formação de magistrados, enfim. Aqui, essencialmente, o que estamos a falar é de formação e capacitação das pessoas, todas elas que têm envolvência, que têm atuação na área da violência doméstica, neste momento aqui já numa fase terminal, chamemos-lhe assim, que é quando as situações já chegaram àquela fase patológica em que estão efetivamente no tribunal. Mas não vou falar mais, eu própria, e dava-vos a palavra então. Boa tarde. A minha intervenção é mais até de estímulo e de incentivo, porque sou coordenadora de uma instituição que tem várias respostas que integram a Rede Nacional de Apoio a Vítimas, entre resposta de acolhimento e estrutura de atendimento, e deixava aqui uma partilha que me parece muito importante. Quando estamos a intervir com vítimas de violência doméstica, muitas vezes estas vítimas, e na maioria das vezes, existem processos judiciais a decorrer e processos paralelos de acompanhamento psicossocial nestas mesmas estruturas que decorrem em simultâneo. E a verdade é que a nossa experiência, e falo neste caso da instituição onde trabalho, que é em Barcelos, o GASC, tem-nos feito refletir numa dimensão que temos inclusive partilhado localmente numa estrutura que temos, que é o Núcleo Consultivo Local, que reúne vários interlocutores-chave do território, precisamente para debatermos questões relacionadas com este fenómeno e da articulação e do trabalho em rede. E é algo que nos tem feito pensar muito, que é, quando nós temos um processo de intervenção junto de uma vítima e o processo até no contexto da intervenção psicossocial vai decorrendo com aquilo que podemos chamar relativa normalidade e até de forma positiva, a verdade é que há uma grande valorização do impacto na vítima, de como decorre o processo judicial, inclusive tendo contaminação, entre aspas, naquilo que é o processo da intervenção psicossocial. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto? Ou o que eu quero dizer com isto? Que, de facto, esta via da capacitação, da formação, é muito importante, porque, para além de trazer ganhos para a intervenção e efetivamente, para a justiça, que é esse o propósito essencial, fazer-se também a justiça, traz também um grande impacto paralelo no acompanhamento psicossocial. Muitas vezes, vítimas que até reconhecem que a violência é crime, que fizeram todo um processo de trabalho ao nível da sua ambivalência, que a determinada altura da sua vida tomam uma determinada decisão de romper e, portanto, há aqui ganhos na compreensão do fenómeno de violência a que estão expostos, mas efetivamente, muitas vezes, a par do processo judicial, se este processo não corre também, e aqui os advogados têm um papel muito importante, advogados e advogadas, isto muitas vezes traz um impacto neste primeiro processo inicial, aumentando muito, novamente, todas as dúvidas, todos os dilemas e reforçando esta ambivalência. Portanto, a mensagem que gostava daqui deixar é que, se por um lado é óbvio que será uma mais-valia para os profissionais, portanto, os magistrados, este programa, para a Rede Nacional de Apoio a Vítimas, garantidamente vai também trazer ganhos naquilo que é uma intervenção integrada e naquilo que é os resultados na intervenção singular, porque não há casos iguais. E, portanto, é uma mensagem mais de estímulo. Nós, rede, também precisamos disto,
porque as intervenções têm um efeito de contaminação, seja ela positiva ou seja ela negativa. Muito obrigada pelas suas palavras. Também aulas de estímulo nesta matéria. Não sei se mais alguém quer falar. Muito boa tarde. Eu faço assessoria técnica no Gabinete de Apoio à Vítima do DIAP de Aveiro, sou psicóloga clínica e forense e, de facto, antes de mais nada, dar os parabéns à organização por hoje estarmos a debater aqui um quadro tão importante. Eu queria lançar aqui uma questão e, ao mesmo tempo, fazer uma... Não está a conseguir ouvir? Uma partilha no sentido em que vou, de acordo com a experiência que tenho junto da magistratura, apercebo-me da necessidade de também, em termos formativos, também se abordarem questões do âmbito da psicologia. Um bocadinho, como já foi falado da parte da manhã, portanto, desde fases desenvolvimentais das crianças, a inquirição de menores, ajudar os magistrados também nesta inquirição e, portanto, se sentem que é fundamental, eu vou percebendo um pouco isto e tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que, de facto, se vão cada vez especializando mais, são juízes que eu considero altamente especializados nas matérias da violência doméstica e dos abusos sexuais e magistrados do Ministério Público. Portanto, se consideram essencial aqui os palestrantes que aqui estão, conhecer melhor o impacto, não é, da violência doméstica, das fases desenvolvimentais das crianças, como saber inquirir uma criança, e nós vamos sentindo isto, às vezes vem uma senhora magistrada, um senhor magistrado, olha, eu tenho ali uma criança e eu preciso mesmo que me ajude, porque eu não sei como, de facto, fazer, sentando-se de igual para igual, não é? Portanto, e até posso contar um exemplo interessante, no outro dia, até no âmbito de umas declarações de memória futura, a própria juíza sentou a criança ao seu lado, portanto, isto faz a diferença, isto sem dúvida é o caminho, não é? Portanto, a criança sentiu-se num patamar de igualdade e isto vem, eu penso que mesmo precisamente disso, do que estão a debater, da formação da magistratura, da especialização nestas áreas e, de facto, nós vemos que esse é o caminho, não é? Portanto, com a psicologia, com a justiça e com outros interlocutores em conjunto para fazermos a diferença, não é? Nas vidas de crianças, de adultos, de jovens e de idosos também, não é? Este era um aspecto que eu queria lançar, se sentiam esta necessidade, nós vamos sentindo um pouco destas partilhas nos corredores, ali com a magistratura. Um outro aspecto é também se no âmbito também, se consideram fundamental conhecer a rede, no fundo, de interlocutores nos diferentes serviços. Também foi uma coisa que nós nos apercebemos no outro dia, no âmbito de uma reunião de uma rede do Conselho de Aveiro, apercebemos precisamente isso. O senhor magistrado ou a senhora magistrada não fazia ideia quem era o interlocutor, que lhe atende o telefone várias vezes, e isto faz a diferença, não é? Portanto, isto também cria ganhos acrescidos, saber que aquele é um interlocutor específico da saúde ou da educação e, portanto, cria-se aqui e agiliza-se todo este procedimento. Portanto, queria lançar aqui esta partilha e, ao mesmo tempo, dar os parabéns também por hoje se debater algo tão importante e que já há uma evolução significativa no âmbito da magistratura e a forma como estas questões são abordadas. Muito obrigada também. Penso que há pelo menos mais uma, duas intervenções. Olá, Começo a pedir que sejam breves face aos limites que foram também impostos para a moderação deste painel. Eu vou tentar ser breve. Sou eu que estou aqui a falar. Vou tentar ser breve, mas eu tinha 3 questões. A primeira é uma reflexão, porque falou-se aqui muito das universidades e da formação das universidades nas pessoas que trabalham nesta área da violência doméstica. Eu devo dizer que as universidades, entretanto, também evoluíram na formação dos seus técnicos e hoje em dia, eu falo pela universidade que conheço melhor, que é a Universidade de Minho, nós tentamos que a formação dos psicólogos, nomeadamente que trabalham na área da justiça, na área criminal, seja uma aprendizagem baseada em problemas, problem-based learning, ou seja, nós colocamos sempre uma aprendizagem baseada em casos concretos e penso que talvez este modelo de ensino, do nosso ponto de vista, tem inúmeras mais-valias, talvez também tenha que ser transferido não só para essas formações que acabaram por refletir aqui, que é cada vez mais essa abordagem de charneira e preferencial para os formandos, para os participantes destas formações, e, portanto, talvez as faculdades na área contíguas, a área do serviço social, a área do direito, também devam também privilegiar uma abordagem baseada em problemas, porque nós temos que ser solucionadores de problemas e, portanto, conhecendo os problemas, fazendo um bom diagnóstico, nós certamente seremos melhores nas soluções. A segunda pergunta tem a ver com a peritagem, que muitas vezes é solicitada nos crimes, não é? Nós, na Universidade de Minho, temos um serviço de apoio aos tribunais, de peritagem forense, e notamos que nos abusos sexuais e nas relações das responsabilidades parentais existe um fluxo muito acentuado de pedidos de perícia.
e com quesitos muito bem formulados, cada vez mais exigentes e cada vez mais claros naquilo que os senhores magistrados pretendem dessas perícias. Na violência doméstica não assistimos ao mesmo fluxo de pedidos. Eu queria tentar perceber o que é que inibe, do ponto de vista dos tribunais, de haver eventualmente uma prova importante também, que seria a prova pericial, nomeadamente nos casos em que existe só violência psicológica ou outras formas de violência menos visíveis ou menos diagnosticáveis medicamente. Queria essa questão. E a última questão é como é que os senhores magistrados veem também um papel eventualmente mais proativo daqueles que estão no terreno, ou seja, muitas vezes nós falamos com técnicos de apoio à vítima e dizem eu não sei se devo informar ou não um tribunal sobre esta este novo acontecimento de vida nesta família ou nesta vítima. Será que devo ou não devo? Como é que os senhores magistrados veem também um papel mais proativo dos agentes no terreno, na capacidade de informar o tribunal sobre incidentes críticos que acontecem nestes processos? Obrigada. Eu pedia somente para passarem já o microfone à outra pessoa que pretende intervir, que é para ver se respondemos globalmente e de uma vez só a todas as questões, considerando o tempo que vai decorrendo. Eu vou ser rápido, cumprimentar a Helena Leitão novamente, Daniel Cotrim, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A Marlene já me roubou, salvo seja, não é? Parte das minhas questões. Cumprimentar os senhores magistrados e a senhora magistrada e ficar muito contente por alguma coisa este fórum ter servido. Pelo menos ficámos a saber que sabem que existe neste momento um plano de formação no âmbito da violência contra as mulheres e da violência doméstica. Fico também contente por terem percebido que existe a funcionar 6 gabinetes de apoio à vítima em 6 IAPs no nosso país e que de certeza se vão interrogar, acredito eu, quando saírem, porque é que não aumentamos o número de respostas nos IAPs e dos GAVs. Mas a minha pergunta ainda é outra, para além daquelas que fez a Marlene, que são as dos técnicos, eu vou fazer aquela que me fazem as vítimas, que é porque é que não me levam a sério? Porque é que cada vez que eu tenho que falar, tenho que repetir 500 vezes a mesma história? Porque é que eu chego a um ponto e que me tenho que calar? Fazer outra pergunta que me fazem também muitas vezes os técnicos, mas muitas vezes as vítimas, que é, porque é que me perguntam sempre porque é que eu fiquei? Porque é que nunca me perguntam porque é que alguém me fez mal? E isto leva-me, se calhar, à pergunta que quero fazer-vos. E partir do princípio que as vossas práticas são boas práticas ou que foram, e que têm noção, pelo menos percebi isso, dos inúmeros erros, tal e qual como muitos psicólogos, muitos técnicos de apoio à vítima cometem todos os dias, mas uma das informações que saiu em 2019 no relatório do Grevio prendia-se exatamente com isto, com uma justiça, uma magistratura em Portugal demasiadamente presa a crenças, estereotipias, preconceitos, juízos de valor. E aquilo que eu vos pergunto é, para quando? Formação em desenvolvimento pessoal. Porque cada um de nós e cada uma de nós que aqui está, para desenvolver a função que desenvolve enquanto técnico ou técnica de apoio à vítima, temos que ter no mínimo 90 horas de formação para trabalhar, para ouvir vítimas. Para além da formação específica que temos alguns e algumas de nós que ter na área da igualdade ou até para podermos aceder às nossas ordens. E faz parte destas formações todas, obrigatoriamente, formação no âmbito de desenvolvimento pessoal. Eu trabalho há alguns anitos nesta matéria, mais ou menos 20, 21, coisa menos coisa, pouco tempo. E a minha proposta tem sido sempre formação sobre lei a magistrados, vocês dão-me 10 a 0. Eu, a primeira formação que dei, permita-me, Helena, a primeira formação que dei há 20 anos foi no SES e foi sobre violência doméstica, uma sexta-feira. Eram 8 horas de formação, começou às 10. Lá ao fundo, no fundo da sala, montes de tróleis. A sala para aí com 25, 26 pessoas. E eu muito contente, maçarico.
À hora do almoço, tudo me disse adeus, até às 2, adeus, e eu muito contente. Quando viemos do almoço, grande parte dos trolleys não estavam lá. E estariam 6 a 7 pessoas. Eu vou atalhar. Quando chegámos às 5 horas da tarde, estava um senhor e que me disse: gostei imenso da sua formação, foi muito boa. Só não me fui embora mais cedo porque tenho o alfa às 7. E eu volto a perguntar: para quando formação no âmbito do desenvolvimento pessoal? Para quando formação em contexto de trabalho? Eu sei, e a APAV colabora muito com o SES em acolhermos auditores nos nossos gabinetes de apoio à vítima, mas quando alargar? Para quando alargar esta formação? Porque isto é outra coisa que as vítimas me dizem, eu calmo já. Falta sentido de vida, sentido de real, sentido de realidade aos senhores e às senhoras juízes, aos senhores e às senhoras magistradas. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos meus oradores, deixe-me apenas dizer uma coisa que na qualidade quase de dinossauro no SES começa a ser, com breves interregnos, e deve saber isso, que na atualidade isso nunca aconteceria. E eu sei porque eu fiz parte dessa geração em que o alfa é às 6, não é? Pronto. E, efetivamente, a incidência em matéria de formação quanto à sensibilidade que os juízes e os diversos magistrados devem beneficiar para se porem no lugar do outro, a tal noção de empatia que é indispensável à prolação das decisões, quaisquer que elas sejam, isso é uma matéria que tem sido enfaticamente ensaiada, treinada e tentada passar aos senhores magistrados. Sendo certo que todos nós sabemos, e penso eu, que para além de sermos seres humanos, pois somos, mas temos um dever acrescido de responsabilidade por causa da formação que temos ou que devíamos ter tido e que temos que tentar obter, para nos pôr no lugar das outras pessoas e perceber porque é que elas não apresentaram logo queixa, ou porque é que as querem ouvir outra vez, ou porque é que já não as querem ouvir. Eu penso que nesse aspecto, e pronto, estou a falar um bocadinho na qualidade também de elemento do SES, a aproveitar as circunstâncias, muitas dessas situações, felizmente, foram verificadas. Não digo que não existissem, porque é o que eu digo, faço parte já de uma geração bastante recuada no tempo, mas garanto-lhe, pode ir lá agora uma sexta-feira ou uma quarta e ninguém sai antes da formação acabar. Quanto ao resto, eu também penso que tem sido feito um esforço muito grande e que este manual, não nos podemos fugir muito ao tema nestas circunstâncias, embora eu acho que isto seria um tema que daria para discutir um dia inteiro, como bem sabe, e a formação nessas áreas que referiu também é indispensável. E a ponte tem que ser verdadeiramente uma ponte entre as universidades e o SES nessa matéria também é indispensável. Agora, eu penso realmente que se tem progredido nessa matéria, mas não é a mim seguramente que querem ouvir. Portanto, passo a palavra aos meus colegas para tentarem, o mais brevemente possível, ou elegerem um interlocutor, não sei, para tentar responder de algum modo às questões que são colocadas, que eu penso que têm a ver, no fundo, com a sensibilidade dos magistrados Eu penso que foi aqui referido, veio no mesmo sentido daquilo que eu estava a dizer, obviamente, e nós todos sabemos, há muito a fazer, mas é exatamente isso que eu queria dizer. Eu também penso, e sei que o SES tem feito esse esforço, porque isso não parte do Conselho, de que a formação deve ser mais não jurídica do que jurídica, praticamente. Os magistrados estão mais a precisar de formação. Se passa por um curso destes, Eu própria senti muitas vezes que também as técnicas de inquirição, indispensável, absolutamente. Eu acho, não percebo sequer como é que se deixou isso para tão tarde, porque muitos anos não houve. Todos nós já passámos em tribunais que, de facto, há colegas que não têm jeito para falar com crianças, não é? Mas não pode depender disso. Tem que haver formação, não é? Não podemos estar dependente do magistrado ter ou não filhos ou experiência. Isso não pode ser assim, não tem que haver mesmo formação específica, sem dúvida nenhuma. Estou perfeitamente de acordo. É um caminho lento a fazer-se. Esta pergunta é interessantíssima. Estou aqui a inquirir a mim própria como juíza relativamente à prova pericial. De facto, também nunca de crianças peço sempre. Por regra, perdi sempre de vítimas da violência. De facto, não sei. Não sei se os teus procuradores também se lembram. De facto, nós não podíamos. É uma excelente pergunta e estava aqui a pensar na minha resposta, porque, de facto,
Para crianças, sim, de facto, e como diz, e os quesitos, enfim, também houve uma grande evolução, como poderão constatar a esse respeito, porque, enfim, já lá vai o tempo em que se pedia a perícia e não se dizia para quê ou o que é que se queria. Queria-se era uma perícia, não era? Não, isto já não é assim. Agora, de facto, como dizem muito bem, na violência doméstica não está a acontecer isso. Deve-nos suscitar alguma reflexão, certamente. Não sei se não tem receio de... Peço desculpa, Antero. Não sei se não tem receio de afundar, passa a expressão, Sim, os técnicos com o número de perícias pedidas, porque efetivamente os casos de violência doméstica são cada vez mais a mais, mas estou puramente a especular sobre este assunto, porque como todos nós sabemos, os processos por violência doméstica são urgentes, portanto passam à frente de tudo mais, são numa quantidade crescente, a verdade é essa, e, portanto, não sei se há algum receio de falta de capacidade de resposta depois quanto às perícias, mas isso é uma questão a conversar, como é óbvio. Uma ponderação custo-benefício, não em termos de... Ou receio de atrasar o processo com a demora na resposta. Custo em tempo assim. versus benefício, talvez, porque nas crianças é absolutamente essencial. Não é? Mas acho que é uma questão que vamos todos colocar quando Claro. chegarmos ao nosso trabalho. Porquê é que não pedem perícias nesta área? Isso é uma questão óbvia que tem que ser resolvida. As questões foram muitas, de facto. Para responder lá em cima, que agora não consigo ver por causa do foco, no que diz respeito aos pontos de contacto e ao conhecimento dos pontos de contacto, há comarcas que já têm esse conhecimento, e até no âmbito de um protocolo que foi celebrado, os protocolos de territorialização que foram celebrados, isso está organizado, e mesmo antes desses protocolos, portanto, nas situações em que a violência doméstica está minimamente organizada em termos de investigação e de articulação, há o conhecimento de identificação dos pontos de contacto, portanto. Não acontece, certamente, em todo o país. Em todo o lado. Em algumas situações, a violência doméstica é investigada por magistrados que têm criminalidade genérica, também, só criminalidade genérica, e que não há hipótese de, tendo em conta a escala de magistrados que existe, de fazer uma especialização tão forte como acontece nos DIAPs e em algumas comarcas de outra dimensão, mas os pontos de contacto são conhecidos nas situações em que existem. Relativamente à formação em desenvolvimento pessoal, eu acho que é importantíssima. E, de facto, a realidade de há 20 anos não é de agora. Nós também temos de ter em atenção uma outra coisa. Os magistrados, todos os magistrados do Ministério Público, aqueles que estão ligados à investigação criminal, na grande maioria, investigam criminalidade genérica. E, portanto, tem que ter formação em diversas matérias, que não apenas nesta matéria muito específica. Mas essa é muito importante. É muito importante e, se calhar, deveria ser dada logo no SES e também no âmbito dos cursos de formação complementar. Quanto à questão das perícias, eu também tenho essa percepção que, de facto, se calhar são mais solicitadas nos crimes sexuais. Mas também não sei se essa não será a experiência que tem na Universidade do Minho. Porque há outras universidades e outros gabinetes de perícias que também fazem perícias. Estou-me a lembrar de um gabinete de psicologia na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, com quem fizemos um protocolo, e a quem solicitamos perícias também na área da família e menores e também nos crimes de violência doméstica. Nunca fiz a estatística da quantidade de perícias de um lado e no outro, sinceramente, mas justifica-se, obviamente. É raro. Peço imensa desculpa, mas temos mesmo de terminar este painel. Eu penso que teríamos aqui conversa para muito tempo, mas efetivamente isto foi pensado num âmbito mais lato e, portanto, agradeço imenso aos Estava por um dia. Um dia ou vários, como sabemos. Agradeço imenso aos oradores aqui presentes, as suas declarações e também, de algum modo, as expectativas e as esperanças que podemos ter enquanto magistratura relativamente a esta temática. E o resto, uma boa quarta-feira, uma boa semana de trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigado.